Jeremias 49. Quanto aos filhos de Amon, assim diz o Senhor: acaso não tem filhos de Israel, nem tem herdeiros? Porque, pois, herdou Malcã a Gade, e o seu povo habitou nas suas cidades. Portanto, eis que vem dia, diz o Senhor, em que farei ouvir em Rabá dos filhos de Amon o alarido de guerra, e tornar-se-á no montão de ruínas, e os lugares da sua jurisdição serão queimados. Israel herdará aqueles que herdaram, diz o Senhor. Uiva, ó Esbom, porque é destruída. Ai, clamai, ó filha de Rabá, sergi-vos de pano de saco. Lamentai e dai voltas pelos valados, porque Malcã irá em cativeiro, e seus sacerdotes e os seus príncipes juntamente. Porque te glorias nos vales, teus luxuriantes vales, ó filha rebelde, que confia nos teus tesouros, diz o Senhor. Tesouro, dizendo: quem virá contra mim? Eis que eu trarei temor sobre ti, diz o Senhor, Jeová dos exércitos, de todos os que estão ao redor de ti, e serei lançados fora, cada um em frente, e ninguém recolherá o desgarrado. Mas depois disto farei voltar os cativeiros dos filhos de Amon, diz o Senhor. Contra Edom, assim diz o Senhor dos exércitos: acaso não há mais sabedoria em Temã? Já apareceu o conselho dos sábios? Corrompeu-se a sua sabedoria? Fugi, voltai e habitai em profundezas, ó moradores de Dedã, porque eu trouxe sobre ele a ruína de Esaú, no tempo em que o visitei. Se vindimares viesses a ti, não deixariam alguns rabiscos? Se ladrões de noite não te danificaria quanto julgasse suficiente? Mas eu despi a Esaú e descobri os seus esconderijos, e não se poderá esconder. É destruída a sua descendência, como também os seus irmãos e os seus vizinhos. Ele já não existe. Deixa os teus órfãos, eu os guardarei em vida, e as tuas viúvas confiarão em mim. Porque assim diz o Senhor: eis que aqueles que não estavam condenados a beber o copo totalmente o beberão, e tu ficarias inteiramente impunes? Não ficarás impune, mas certamente o beberás, porque por mim mesmo jurei, diz o Senhor. Que Boza servirá de espanto, de opróbrio e de assolação, de execração. Todas as suas cidades se tornarão em assolações perpétuas. Ouvi um rumor vindo do Senhor, que um embaixador enviado das nações para lhe dizer: ajuntai-vos e vinde contra ela, e levantai-vos para a guerra. Porque eis que te fiz pequeno entre as nações, desprezado entre os homens. Quanto à tua terribilidade, a arrogância do teu coração te enganou. Tu que habitas nas cavernas das rochas, que ocupas as alturas dos outeiros, ainda que eleve o teu ninho como a águia, de lá te derribarei, diz o Senhor. Assim servirá Edom de espanto, todo aquele que passar por ela se espantará e assobiará por causa de todas as suas pragas. Será como a destruição de Sodoma e Gomorra e dos seus vizinhos, diz o Senhor. Não habitará ninguém ali, nem morará nela filho de homem. Eis que como leão subirá da enchente. Eis que como leão subirá da enchente do Jordão contra a morada do forte, porque no momento o farei correr dali. E quem é o escolhido que porei sobre ela? Porque quem é semelhante a mim? E quem me emprazaria? E quem é o pastor que subsistiria perante mim? Portanto, ouve o conselho do Senhor, que ele decretou contra Edom e os seus desígnios, que ele intentou contra os moradores de Temã. Certamente os menores do rebanho os arrastarão, certamente assolará suas moradas sobre eles. A terra estremeceu com o estrondo da sua queda, e de seu grito até o mar vermelho se ouviu o som. Eis que como águia subirá e voará, e estenderá as asas sobre Boza. E o coração dos valentes de Edom naquele dia será como o coração da mulher que está às suas dores. Quanto a Damasco, envergonha-se Amate e Aspade, e
porquanto ouviram mais novas, desmaiaram no mar há angústias, não se pode sossegar. Enfraquecida está Damasco, virou as costas para fugir, e tremor a tomou, angústias e dores a tomaram como da mulher que está de parto. Como não está abandonada a afamada cidade, a cidade do meu folguedo? Portanto cairão os seus jovens nas suas ruas, e todos os homens de guerra serão consumidos naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos. Acenderei fogo no muro de Damasco, o qual consumirá os palácios de Ben-Hadad. Contra Quedar e contra os reinos de Azor, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, feriu, assim diz o Senhor: levantai-vos, subi contra Quedar e destruí os filhos do Oriente. Tomarão as suas tendas e os seus gados e as suas cortinas e todos os seus tecidos, e os seus camelos levarão para si e lhe gritarão a medo de todos os lados. Fugi, desviai-vos para muito longe, habitai nas profundezas, ó moradores de Azor, diz o Senhor, porque Nabucodonosor, rei da Babilônia, tomou conselho contra vós e intentou um desígnio contra vós. Levantai-vos e subi contra uma nação em redor que habitas confiadamente, diz o Senhor, que não tem portas nem ferrolhos, eles habitam sós, e os seus camelos serão para presa, e a multidão dos seus gados para despojo, e espalharei a todo o vento aquele que tem cortado os cantos do seu cabelo, e de todos os lados lhe trarei a sua ruína, diz o Senhor. E Azor se tornará em moradora de dragões, em assolação para sempre, e ninguém habitará ali, nem moradora nela, filha de homem. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra Elão, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu quebrarei o arco de Elão, o principal do seu poder, e trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 ângulos do céu, e os espalharei na direção de todos estes ventos, e não haverá nação aonde não venha os fugitivos de Elão. E farei que Elão tema diante dos seus inimigos e diante dos que procuram a sua morte, e farei vir sobre eles o mal, o furor da minha ira, diz o Senhor, e enviarei após eles a espada, até que venha e consumi-los. E porei o meu trono em Elão, e destruirei dali o rei e o príncipe, diz o Senhor. Acontecerá, porém, nos últimos dias, que farei voltar os cativos de Elão, diz o Senhor.